Dani? Que tá tudo ok também. Beleza, ok. Já tem gente aí com a gente, não? Então, O pessoal tá entrando, chefe. Tá começando. Pessoal, vamos lá, vamos entrar. Boa noite. Começando a nova live da GOC. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, 7 horas da noite, toda quarta, 7 horas da noite, live da GOC. Ok? Certo. Bom, Já temos gente conosco já, doutor. Aqui também, já temos aqui Bora. no Instagram, nos dois Já Instagrams. semana passada, eu fiz uma brincadeira aqui e acabou tendo muito problema interno aqui para a semana passada eu apresentei para vocês o Daniel, que trabalha aqui com a gente, então, e é uma das pessoas que, quando você ligar para cá, chamar a GOC, talvez seja o Daniel que atenda, ele é uma das pessoas que faz esse atendimento, que está respondendo o WhatsApp lá, mas aí eu tive aqui um time que quase me matou, porque eu só falei do Daniel. Obrigado, Daniel. E o time igualmente competente, então hoje né? vamos Pessoal apresentar todo o time. esse pessoal é bom. Elas estão lá no fundinho da sala. Dá para ver daí ou não? Não? Dá. Todas aqui estão iluminando aqui, ó. Bom, faz um tchauzinho todo mundo. Por ordem. Aê! Por ordem a gente tem então, no lado direito de vocês, Pra cá, Reni. a Ana. Faz um tchauzinho, Aninha. Ana, vem cá. A Ana não, é super desinibida, ela não tem vergonha. Fala boa noite para todo mundo, Ana. Boa noite. Mais alto, Ana, o pessoal quer te ouvir. Boa noite. Aê! Bom, a Ana também, acho que faz muito atendimento, muito telefone vai cair na mão da Ana, quase todos os WhatsApps caem na mão da Ana. Então a Ana é uma outra pessoa que trabalha aqui com a gente, junto com o Daniel. Não é só o Daniel, a Ana também. Fica do lado do Nestor ali. O doutor Nestor e o Rafael já estão ali. Luciana vem cá também. A Luciana também atende bastante telefone aqui. Quando você vem na clínica, normalmente quem vai te receber vai ser ou o Daniel, ou a Ana, ou a Luciana, só, né? Que vão fazer o primeiro atendimento quando você chega aqui. Então, apresenta a Ana, a Luciana, a Aline. Almino, já falaram aqui, olha, Ana nota 1000, quem falou aqui, olha. Perfeito. André, curso oficial. Sabe por quê? Porque não dá para dar 2.000, 1.000 é o máximo. É isso aí. A Aline é a pessoa que trabalha aqui, que faz o relacionamento com os convênios. E nós atendemos vários convênios aqui, então quem quiser informação, liga para cá, manda o WhatsApp e vai receber a resposta. Aline, obrigado. Thelma é a próxima. Oi, gente! A Thelma é quem cuida da parte de liberação da cirurgia. Então todo mundo que for fazer cirurgia vai acabar em algum momento falando com a Thelma. A Thelma faz o relacionamento com o convênio. Ela que manda toda a papelada para o convênio para fazer a aprovação da cirurgia. Combina com vocês a data, combina o preparo, fala o preparo da véspera. Então tudo é combinado com a Thelma. Obrigado, Thelma. Ó, já mandaram falar, Thelma, amanhã às 10 estou aí. Olá. A Adriana é do nosso financeiro. Então é quem cuida de toda a parte financeira. Quando vocês tiverem alguma coisa em relação a isso, então vai ser combinado agendamento, aprovação, tudo com a Adriana também. Ó quem tá aí, o Celinho do Fat Family. Ô, Esse é meu Celinho. doutor, ô Celinho! Grande Celinho. O Celinho sabe, né? Nós estamos preparando uma live com o pessoal do Fat Family, vai ser super legal. Vai ser musical também, né, doutor? Com toda certeza. Vai ser mais musical do que live assim de falar de cirurgia, de técnica. Vai ser música, que é o que eles sabem fazer de melhor. Obrigado, Adriana. Bom, as meninas então estão dispensadas, todo mundo pode ir. Uma salva de palmas para as meninas, aê! Deixa eu tirar o equipamento de proteção aqui. Bom. Arraiá da GOC. Assunto de hoje, técnica
técnicas cirúrgicas. Deixa eu tirar essa máscara também. Aqui nós estamos tudo longe. Se vocês quiserem um pouco mais para cá, um pouquinho. Dá, por gentileza. A distância certa. Bem, pessoal, de novo, então, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente na live da GOC de hoje. Hoje o nosso assunto vai ser técnica cirúrgica, quando fazer bypass, quando fazer sleeve, qual é a indicação do balão, endoscopia. Nós vamos conversar sobre tudo isso hoje. Algumas situações específicas que sempre chamam a atenção para a gente discutir, e já podem, por favor, mandando as dúvidas, as perguntas, as considerações. Ainda dá tempo de ligar para aquele teu amigo que fez cirurgia, que quer fazer, que está com alguma dúvida, liga aí para ele, manda ele entrar aqui na nossa live e vamos todos conversar aqui juntos. Queria mandar um abraço para o Eric eu atendi ele hoje. E eu acho que a gente pode sempre, de cada consulta, a gente pode tirar alguns ensinamentos. Então, o Eric hoje fez 40 dias de operado. Eric, parabéns, 22 quilos a menos, 22 quilos em 40 dias. E ele está super bem. Só que dei uma puxadinha de orelha, não fica bravo comigo, Eric, por aquela coisa que você me contou. Que eu acho que é bom que a gente converse com mais gente para todo mundo entender. Bom, vamos lá. Eu não tinha conversado isso ainda nem com o Dr. Nestor, nem com o Dr. Rafael, nem com a doutora Manuela. Mas assim, ó, Nestor, quer ver? O Eric super bem, boa perda de peso, fazendo atividade física no câmbio negro. Ele vai lá com o amigo dele, abre a academia lá para ele ir lá fazer. Ainda não pode, mas está valendo, Eric. Isso aí está valendo. Agora, nesses 40 dias, ele entalou 4 vezes. 3 vezes. Uma vez com maçã, a segunda vez com carne moída e a terceira vez com manga. E ele falou uma outra coisa, Rafa, que faz parte da nossa discussão aqui de hoje. Ele fala assim, doutor, mas o doce ficou absurdamente doce. Eu sinto doce, muito doce. Nestor, essas 3 entaladinhas dele aí podem comprometer o resultado da operação dele? Sim. Em teoria, a parte de cicatrização, isso já está completa depois de 40 dias, né? Mas é uma cirurgia bem recente. Então, se ele tem um bypass que tem uma anastomose, uma junção É um bypass que ele tem. do estômago com o intestino, isso está bem recente, isso pode ser irritado mais precocemente se você não tiver uma boa alimentação. Então, o fato dele não mastigar o alimento, comer rápido, provavelmente foi a causa dos entalos dele. Isso pode provocar uma irritação nessa anastomose, talvez ter um edema, um inchaço disso e fazer com que ele comece a ter maior dificuldade para se alimentar. Então essa não é uma fase boa para ele comer certos tipos de alimento, ainda mais se ele não mastiga e ainda come rápido. Foi exatamente o que eu conversei com ele. Ter 3 entalos nesses 40 dias, de verdade, não vai ter nada significativo no resultado da operação. Mas a gente volta a falar aquilo que toda a live a gente bate nessa tecla. Cirurgia bariátrica não foi feita para causar mal-estar, para doer, para vomitar, para ter hipoglicemia, ter dump, enfim. Nada disso deve acontecer. E quando essas coisas começam a acontecer e elas se tornam repetitivas, veja, cada vez que uma pessoa força, entala e vomita, aumenta a pressão dentro do estômago. Aquilo é um sistema. E o aumento de pressão, se eu começo a forçar algo que é elástico, o que vai acontecer?
aquilo ele vai se dilatando ao longo do tempo. Então não dá para ver o resultado em 1 ou 2 meses, mas quem entala e vomita com frequência certamente vai prejudicar bastante o resultado da cirurgia depois de 1 ano ou 1 ano e meio. E isso ocorre basicamente por comer rápido, por não mastigar direito. Tem que comer compassadamente. É difícil dizer, mastiga quanto? 28, 32 vezes e meia? Não sei. O que tem que dizer aí é o bom senso. O que eu falo é, mastigue 20 a 30 segundos cada bocada, cada garfada que coloque na boca, engole e dá uma pausa. Não é engolir e já vir com a outra garfada imediatamente. Deixa a comida descer, se acomodar no estômago, vai comendo devagar. Agora, e a questão do doce, Rafa? Então, logo depois da cirurgia, né, o paciente, é impressionante isso, que o paciente ele comenta que o paladar dele muda muito, né? E ele começa a comer coisas que não gostavam, e o doce é uma coisa dessa, ele começa a comer o doce, ele vê que está muito doce. É importante, Rafa, a gente deixar claro, porque as pessoas não entendem isso. Vejam que a cirurgia bariátrica, o efeito depois da cirurgia, você percebe no sabor do alimento. Quer dizer, já tem alguma coisa que mexe aqui a nível de boca, paladar, papila gustativa, tal. É extremamente interessante isso. Isso é muito interessante, a gente vê muito isso os pacientes. Até com a vitamina, a gente passa a pastilha Fuso, né? Os pacientes, às vezes, doutor, eu uso a Fuso, eu não tolero muito, porque é muito doce, ou então o paciente chega, água de coco, que a gente passa no pós-operatório imediato, não consegue muito com água de coco, acha muito doce também, então isso é bem perceptível. E em relação a essa também, você falou em relação a entalar, né? É muito comum, não é tão comum, mas pode acontecer nessa mudança dessa dieta, porque a gente é acostumado a comer rápido a vida toda. Então, essa mudança, essa transição pode acontecer. Agora, depois de 2, 3 anos, você está entalando, aí está alguma coisa errada com a tua mastigação, com a tua dieta. Muito legal. Um outro paciente que eu vi ontem, o Luiz Antônio. Parabéns, Luiz, 10 meses de operado, IMC de 25, super bem, não teve nenhuma intercorrência até agora, que é isso que a gente quer, é para isso que a gente se preparou, é para isso que a gente fica estudando todo dia. Depois que você se formou em medicina, quando você deixou de estudar? Nunca mais. Nunca mais, Rafael? Nunca mais. 3, 4 congressos por ano, muitos cursos, muitas atividades onde a gente busca cada vez mais melhorar o resultado da gente, melhorar o resultado de vocês, basicamente. E até discussão entre a gente, né? Entre cada caso a gente discute, um caso diferente, entre um e o outro a gente discute para saber qual é o melhor para tirar dúvida um com o outro. Muito daquilo que a gente vai falar hoje. E aí? É bypass ou é sleeve? Isso a gente discute todo dia, tá bom? Só uma coisa, como tem a ver, como vocês falaram que muda o gosto, tem gente que perguntou, tem gente que não gostava de doce, pode vir a gostar eventualmente? Não é bem assim. Quando a gente fala do efeito logo depois da cirurgia, o efeito é esse, de aversão a doce. O doce deixa de ser tão gostoso como era antes, mesmo que não gostava, e ele se torna enjoativo. Agora, com o passar do tempo, e aí de novo a nossa equipe multidisciplinar, vamos lá, Sandra, Ariane, Jarci, Isabel, Juliana, porque é esperado que com o passar do tempo, aquela compulsão alimentar, aquela coisa de comer, comece a ter uma representatividade maior. E aí o que acontece? A pessoa ela tenta resolver a angústia dela, a ansiedade, num prato de arroz, feijão e carne, na pizza, e no que isso dá? Isso dá em vômito, porque não desce, não cabe, passa mal. Mas aí ela vê que Coca-Cola desce bem, que chocolate desce bem, que leite condensado desce bem, e começa a haver uma mudança alimentar. Isso vai acontecer lá pelo 8º, 9º, 1 ano
depois da cirurgia. Então, o imediato é a aversão a doce e a gordura, mas a vida continua. E é por isso que a gente precisa economizar agora para poder gastar lá na frente. Sabe aquela história, como é que é, Danon? Da cigarra e da formiga? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra só desfrutava. Só que um dia a cigarra tinha que comer e não tinha comida, mas a formiguinha tinha guardado lá o que ela precisava. Então a gente precisa economizar agora para gastar depois. Então, escutem a gente. Fazem 20 anos que a gente se dedica quase só a tratamento de obesidade e cirurgia bariátrica. Se a gente diz que vai ser assim, acredite, porque vai. Olha aqui, eu queria mandar um super abraço para o Mário, que foi outro paciente que eu conversei com ele ontem. O Mário foi uma consulta online até. O que vocês precisarem da gente pode ser presencial ou online, tanto com os médicos quanto com a nossa equipe multiprofissional. Tudo pode ser marcado presencial ou online. Então, o Mário teve até agora uma perda de peso de 34 quilos, em 8 meses depois da cirurgia. Ele está com o IMC, acho que de 29, mas aí você fala, mas 29 é um pouquinho alto ainda, mas olha aqui, ó. Mike Tyson, no auge da carreira dele, ele tinha um IMC de 44. Quem lembra da fase áurea do Mike Tyson? Daniel lembra, gosta do boxe. Do UFC. Nessa época, você olhava para o corpo dele, Daniel, você não via 1 grama de gordura naquele homem. Era só músculo puro. Só músculo puro. Então ele tinha IMC de 44 de puro músculo. Por isso que hoje a gente não fica só... Qual é o seu IMC para fazer a cirurgia? Tem outras coisas que são muito mais importantes. Mas o Mário, olha aqui, ó. Está com um percentual de gordura de 18%. Um percentual de músculo aí na fase de 80%. Fazendo... Agora, isso tudo, não pensa que é assim, não. Desde que operou, 1h30 a 2 horas por dia de musculação, atividade física. Agora, começando com um pouco mais de aeróbica, mas no começo, muita musculação. E ele ainda falando a mesma coisa, que ainda o doce não cai muito bem, ainda bem que o doce não cai muito bem. É isso que a gente quer. A cirurgia ela precisa ter mecanismos que impeçam as pessoas de comer muito, de exagerar no doce, de exagerar na gordura. Uma coisa muito legal, isso faz com que a gente continue cada vez mais com a ideia, a gente já está ansioso para chegar à quarta-feira para ter a nossa live aqui. Eu não sei qual que foi, Manuela, a live que a gente acabou conhecendo a Evelise, a primeira, a segunda. Live. O Mário te agradeceu, falou que você foi demais. Um abraço. Assistindo, é que ele está assistindo. A Evelise, ela, na primeira live que nós estávamos fazendo, ela fez um contato que ela tinha feito recentemente uma cirurgia bariátrica e estava consistentemente passando mal, porque tinha náusea, porque vomitava. E ela estava tendo uma dificuldade de contato, porque foi logo naquela época que começou a história da pandemia, de acesso à equipe onde ela tinha sido operada, porque o hospital tinha diminuído. Sabe aquelas coisas? Não vai para o hospital, é perigoso e tal. E acabou que ela estava com esse problema. Então, ela acabou passando aqui com a gente, nós orientamos o tratamento, ela teve uma internação super curta, depois não precisou operar, fazer nada, e hoje ela está muito bem. Está aí na live com a gente? Tá. Então, um beijo para a Evelise, obrigado por confiar na gente. Ontem eu atendi a Carla, que veio mais ou menos numa situação assim também. E que eu queria ouvir também do Nestor e do Rafael, porque o que aconteceu com a Carla, ela fez uma cirurgia bariátrica, 130 quilos,
chegou a 60, então ela teve uma perda de peso excepcional, mas desde o começo entalava, vomitava, passava mal, ela mesma não sabia se na cirurgia dela tinha anel ou não tinha. Ela me disse que até o cirurgião tinha dúvida, eu não sei se você tem anel ou não tem. E aí ela começou nessa história, e piorou, e piorava, e piorava, e piorava. Fazendo hipoglicemias a ponto de ter convulsão pela hipoglicemia. E ela acabou vendo uma live da gente e passou em consulta. E eu tenho certeza, Carla, que a gente vai te ajudar e nós vamos resolver o teu problema. Vamos fazer os exames, vamos rever. Mas o que eu queria falar é que ela, passando mal, procurando médico, outro médico, muitas vezes falaram para ela, olha, o teu problema é psiquiátrico. Você tem que ter só quem vai resolver o teu problema é um psiquiatra. E ela, na endoscopia, claramente uma estenose super importante do esôfago, ela não consegue comer porque tem uma estenose, não tem nada de psiquiátrico. E vários pacientes perguntando o tema pertinente à live. Bora. Sobre tipo de cirurgia. Então, essa paciente aqui, a Alana, ela está perguntando o que determina o tipo de cirurgia. No meu caso, eu tenho 1,72 m e MC de 41. Sou hipertensa e não gosto muito de doces. Sleeve seria melhor? Vamos ver de novo quanto é o IMC dela? 41, ela só é hipertensa e não gosta de doces. Mas existem outros fatores também, né, para definir. E outra paciente... Pessoal, esse negócio de gosto ou não gosto de doce, na minha opinião, é extremamente relativo, né, Nestor e Rafael? Porque eu já vi gente que não comia doce de jeito nenhum antes de operar e que depois da cirurgia, daquela história que a gente acabou de falar, acabou virando compulsivo por doce. Vamos entrar então direto na live de hoje. Tipos de cirurgia, o que determina se você deve fazer esse tipo ou aquele tipo. Então, vamos começar a história assim? Cirurgia bariátrica tem uma história mais longa do que vocês imaginam. Os primeiros pacientes diagnosticados com a dita, que a gente não gosta mais de usar esse termo hoje, mas obesidade mórbida, a gente prefere falar obesidade severa, porque mórbido tem muito estigma, mas os primeiros pacientes com obesidade severa, eles começaram a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial, lá por 1950. E como o tratamento desses pacientes não dava certo, eles não conseguiam emagrecer, então se começou a tentar cirurgia para esses pacientes. Nós estamos em 1952, 53. Nessa época, o único modelo de cirurgia, ou o único modelo de doença que causava emagrecimento conhecido na época, era um problema chamado síndrome do intestino curto, que significa que uma pessoa, por uma razão ou outra, perde uma grande extensão do intestino. O comprimento médio do intestino do humano é em torno de 6 a 7 metros. Então essas pessoas, por alguma doença, perdiam, ficavam com menos de 2 metros de intestino, e ter um intestino curto leva a ter perda de peso. Então esse era o único modelo que os cirurgiões conheciam. Então a primeira geração de cirurgia, que começou em 1952 e foi mais ou menos até 1977, quem estava na live na semana passada comigo e com o professor Fob, viu isso porque o Fob contou toda essa história. Então nessa fase, até 1977, a derivação jejunilial, que é a cirurgia que só encurta o intestino, ela era a cirurgia mais realizada. Mas, quanto mais se encurta o intestino, puxa o cobertor para cobrir a cabeça, o pé fica de fora. Quanto mais se desvia o intestino, maior a probabilidade de ter problemas nutricionais no pós-operatório. Falta de vitamina X, Y, Z, falta de nutriente. Então isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Então depois disso, se começou uma fase onde se associava, se fazia a redução do estômago associada à derivação intestinal. E depois ainda só a redução do estômago.
Então, o que nós temos hoje? Técnicas só de desvio do intestino, técnicas só de redução do estômago e técnicas mistas que associam as duas coisas. Fala do bypass. Bom, o bypass é uma técnica que a gente chama de mista. Ela envolve uma parte restritiva, que é uma diminuição do estômago por uma capacidade de mais ou menos 50 ml. E a gente faz também um desvio intestinal, que vai provocar uma má absorção de nutrientes, mas também vai fazer com que ative a liberação de alguns hormônios que estimulam a parte metabólica, saciedade, a parte de apetite. Então, por isso é uma das técnicas que tem o melhor resultado, tanto em termos de perda de peso, em termos de melhoria das comorbidades. É a técnica que a gente indica para pacientes que têm problemas graves de refluxo. Então, é a técnica que hoje tem uma chance menor do paciente ter reganho de peso no futuro. E para quem tem problemas da parte metabólica, que é a mais conhecida e a que a gente mais teme, é o diabetes, é a cirurgia mais indicada. Eu queria quebrar um pouco essa questão de bypass, capela, sleeve. Eu queria que a gente mais entendesse princípio, porque nome é só nome. Então, quando a gente fala da cirurgia bariátrica, a gente precisa entender dois conceitos envolvidos na cirurgia. Um é o conceito mecânico, de diminuir, de caber menos. O outro é o conceito fisiológico. Existem funções fisiológicas no corpo da gente que deveriam ser responsáveis por manter o peso dentro da faixa adequada. Ou seja, isso é o que a gente já conversou algumas vezes. O Daniel é o exemplo disso. O sistema de controle do peso dele está funcionando de uma maneira ótima. O Danon já tem alguns probleminhas ali. Tem uns parafusos para apertar ali no corpo dele. Mas, do ponto de vista fisiológico, Dr. Rafael, vamos falar do sleeve agora. Porque todo mundo tem a ideia de que o sleeve, a gastrectomia vertical, é um processo mecânico, que você não vai comer porque vai entalar, vai passar mal, não consegue entrar comida ali para dentro. E a gente sabe que não é bem assim. Por que que o sleeve funciona bem? O que que ele traz? Por que que um paciente consegue perder peso de uma forma adequada com uma gastrectomia vertical? Explica como é a cirurgia também. A cirurgia do sleeve é uma cirurgia, a gente falou de mista, ela é mais restritiva, né? Você vai retirar uma grande parte do estômago, 3/4 do seu estômago, e isso vai tornar um estômago fino. Sleeve em inglês a gente quer dizer uma manga, né? Ele fica bem fininho o teu estômago. E com isso, o esvaziamento fica mais identificado. Ó, vamos fazer um sleeve aqui no Dr. Rafael. Pode tirar a mão, Rafa. Ó, o estômago dele está aqui. Dá para olhar aqui? Dá. Ó, o estômago do Rafa está aqui. O estômago é uma bolsa, ó. Então a gente vai pegar e cortar o estômago nesse sentido, fazendo isso, ó. Olha o que vai acontecer com o estômago. De uma bolsa, ele vai virar um tubo. Então isto causa uma série de modificações que o Dr. Rafael vai falar sobre isso agora. Então, com esse tubo vai causar o estômago vai ficar muito fino e vai causar essa lentificação. A comida fica lá nessa região. E com essa retirada do estômago existe diminuição de produção de enzimas, secretina, grelina, e isso causa a diminuição da saciedade, da fome do paciente. Esse esvaziamento mais lento faz com que o paciente comece a perder peso mais fácil, né? Agora, é uma cirurgia, qual as indicações, qual a melhor cirurgia que a gente vê os pacientes falando de bypass, de sleeve? A gente precisa entender qual o melhor paciente para essa melhor cirurgia, né? Quer falar? Não, diminui também a produção de ácido clorídrico proporcionalmente? Sim.
Exatamente. E isso o paciente acaba a digestão sendo mais devagar, né? Quando a gente tira essa parte do estômago aqui, que chama de fundo, no fundo está a parte das células, principalmente a parte das células que produz o hormônio envolvido com fome, chamado grelina. Então, se eu tiro o fundo do estômago, o estômago ele é responsável por 90% da produção de grelina. Acabou a cirurgia, o paciente vai estar com 90% menos fome. Aqui no fundo também está o território que produz ácido. Então vai haver uma grande diminuição da produção de ácido dentro do estômago. E acho que uma das coisas importantes, assim, Rafa, da gente falar do sleeve, é que o sleeve, para quem olha, para quem vê, sem entender muito, parece ser uma cirurgia muito simples, né? Muito fácil de entender. Então, tira aquela parte, acabou, tira a grelina, vai ficar funcionando tudo bem, tal. Mas é assim, a gente tem que olhar, cada paciente é um paciente e a gente precisa entender o que seria melhor para cada um. Aí isso é uma coisa. Entra uma pergunta que a Valesca fez algumas vezes já, e ela perguntou o seguinte: quem escolhe a cirurgia, o médico ou o paciente? Super obrigado para a Valesca que está nos assistindo aí. A Valesca é uma paciente muito querida da gente. Ela é uma psicóloga que hoje trabalha bastante com cirurgia bariátrica também. Ela tem um grupo de pacientes operados ou que querem operar aí com mais de 1000 pessoas nesse grupo. Depois, se ela puder passar o nome aqui, eu esqueci como é que é o nome do grupo, mas ela Valesca, já passa. anote aí então, por favor. Passa aí o nome do grupo, Valesca, pra gente. Quem escolhe, Nestor e Rafael? Assim, ó, na minha opinião, a gente investiga o paciente. Esse negócio é democrático ou é ditatorial? Ou é ditatorial? Eu acho que tem que haver um consenso entre o paciente e o cirurgião dele, em ele explicar para o paciente qual é a melhor técnica para o tipo de problema que ele tem e para o tipo de expectativa que ele vai ter também de um resultado do pós-cirúrgico. E aí eu acho que pode haver um consenso. Tem pacientes que já vêm com uma ideia fixa, eu quero sleeve ou eu quero bypass por esse ou por aquele motivo. Desde que não haja uma contraindicação e nós, cirurgiões, achamos que o resultado será bom para aquele paciente, então o paciente acaba podendo opinar em qual cirurgia ele quer realizar. Muito paciente vem na clínica dizendo assim, eu quero operar o que minha amiga fez, o que fulano de tal fez, né? Mas é como ele está falando, cada caso é um caso, né? Eu, particularmente, eu peço os exames, converso com o paciente, vejo todos os exames e aí a gente vê qual, eu tento convencer ele, e pelo que a gente estuda, o que a gente sabe pelos estudos, pela literatura, qual o melhor caso, e aí no final a paciente acaba, não doutor, eu quero o bypass, eu quero o sleeve, mas a gente conversando bem, mostrando os pós e contras, eles acabam convencendo o paciente qual a melhor técnica para ele. A Pri Nogueira, ela pergunta, é verdade que no sleeve cabe menos comida do que na bypass? Agora, em relação à escolha ali que a Valesca tinha perguntado antes, não? Sim. Eu acho que essa eu me sentiria muito desconfortável em ir a um médico que não me desse chance de perguntar, de tirar minhas dúvidas, que me dissesse assim, olha, você tem que fazer isso aqui. Porque eu ia querer mais informação, até porque eu acho que essa não é uma decisão só do médico, é uma decisão que tem que envolver, todo mundo tem que ponderar para ver se a gente consegue ter uma decisão comum, se a gente concorda com tudo. Muitas vezes eu já recebi pacientes onde no meio da consulta eu abri o Google e coloquei ali, por exemplo, eu quero fazer sleeve. Eu, inclusive, já estou tudo preparado para fazer sleeve, eu só não vou fazer por isso, mas eu estou aqui porque eu quero fazer um sleeve. E a gente olha a endoscopia, tem uma hérnia de hiato grande, tem um refluxo importante, o paciente é extremamente sintomático, aí eu falo, peraí, sleeve
com refluxo. Tem lá 35 mil artigos publicados sobre isso. Eu falo assim, ó, tá aqui? Então, peraí. Não sou eu que estou falando. É aqui, ó. Olha o que esse monte de artigo está falando em relação ao teu problema. Porque se na última instância o paciente chegar e falar assim para mim, doutor, mas eu quero isto, porque eu me comprometo a fazer tudo isso que precisa para isso dar certo, eu vou operar, vou sempre concordar com a ideia do paciente, desde que não seja algo que eu saiba que vai prejudicar o resultado dele. O problema é que em cirurgia, em medicina, não tem nada que seja 100%. É 70%, é 40%, é 30%. Então, tem gente, eu já vi pacientes perderem 150 quilos com balão intragástrico. Pode acreditar, perdeu 150 quilos com balão. Se ele tivesse vindo comigo, e era um paciente que tinha 250 quilos, se ele tivesse vindo comigo com esses 250 quilos para falar assim, doutor, eu quero fazer um balão, eu tinha desaconselhado ele a fazer o balão. Mas era um paciente que a gente acabou fazendo o tratamento dele num desses cursos que a gente acaba fazendo, onde existem procedimentos agendados, nós colocamos o balão dele desse curso e depois eu fiquei sabendo que ele emagreceu 150 quilos. Quer dizer, ele perdeu metade do peso com o balão. Então, toda a regra dos 99 tem 1% ali diferente. E em cima do que o senhor acabou de falar agora, doutor, referente ao balão, a Vânia Ribeiro, que está acompanhando a gente pelo Facebook da Gastrobeso, perguntou o seguinte: quem fez bariátrica pode usar o balão? Vânia, olha aqui, ó, o problema do balão, quer ver uma coisa? Ó? Deixa eu mostrar para ti. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é um balão, ó. Para vocês terem uma ideia daí, o balão ele tem mais ou menos o tamanho de um mamão papaya grande. Então, não tem nenhum estômago, seja de sleeve, de bypass, do que for, que depois da cirurgia vai caber um balão desse dentro. E isso daí é uma outra coisa, e em relação a isso, eu queria chamar a atenção de vocês de uma outra situação que eu também vivi essa semana, com a Andréia, e Andréia, nós vamos resolver o teu problema, aonde a Andréia fez uma cirurgia bariátrica com a gente, com 120 quilos, e ela chegou a 60. O menor peso depois de uma cirurgia bariátrica nós chamamos de nadir. Então, olha aqui, ó, guarda esse nome na cabeça. A próxima vez que você for lá no teu médico, fala assim, doutor, o meu nadir foi 62. O doutor vai ficar impressionado com você. Porque você, poxa, sabe o que é nadir? Nadir, né? Lembra daquela amiga sua que era nadir e tal? Você não vai esquecer nunca esse nome. Então, a Andréia chegou a um nadir de 60, mas Coca-Cola, caipirinha, chocolate, depois ela começou a ganhar peso e chegou a 99 quilos. Com 99 quilos, ela foi num médico e ele prometeu que por endoscopia ele ia fazer alguma coisa nela ali, que ela ia perder os 30 quilos que ela queria perder para chegar na meta. E ela fez o procedimento lá de endoscopia que ele falou e ela emagreceu 4 quilos no final das contas. E agora nós estamos estudando de novo o caso dela para ver o que a gente pode fazer, mas certamente o tratamento vai passar por refazer a cirurgia, que é uma outra coisa que cabe muito bem, não é vir hoje para operar na semana que vem, a gente precisa entender uma série de coisas, mas sim, cirurgia bariátrica tem como refazer de uma forma que o resultado melhore. Agora, só para a gente guardar de novo, para a gente voltar àquela história, o princípio de funcionamento é o seguinte, lembra? Esôfago, um tubo de 40 centímetros, ele chega dentro de uma bolsa que cabe até 2 litros, 2 quilos de comida, depois vai para o intestino delgado, que tem 6 metros, o intestino grosso, que tem mais 1,5 metro. Esse é o nosso aparelho digestivo. Veja,
Quanto mais eu diminuir o tamanho do estômago e quanto mais eu encurtar o comprimento do intestino, mais você vai emagrecer. Essa é a mágica. Diminuir o tamanho do estômago e diminuir o comprimento do intestino. Agora, se diminuir muito o comprimento do intestino, Nestor fala aí de desnutrição. Então, quanto maior for o desvio intestinal, o paciente vai ter uma má absorção maior. Lógico que inclui de carboidrato, gordura, de açúcar, tá? Tem uma tendência em perder mais peso, melhorar de algumas doenças, mas aí a gente fica muito preocupado com a parte nutricional. Então, a desnutrição pode ser mais severa, pode apresentar anemia, então tem que ter uma reposição muito mais complexa, um acompanhamento muito mais próximo. E um outro problema que se pode ter quando você tem um desvio intestinal muito grande, alguns pacientes podem apresentar diarreia e muitos episódios por dia. Então, que muitas vezes uma vida social fica um pouco incompatível. Então, é isso que a gente tem que pensar depois. Tem uma coisa que a Manuela fala direto para mim, que os pacientes reclamam, tal, na hora que a gente vai fazer a cirurgia e decidir o tamanho do desvio. Olha, essa paciente aqui me falou que ela não quer ficar com o cocô muito fedido, ela não quer ficar com muito gás na barriga. Então, para todo mundo que fez a cirurgia e de vez em quando dá aquela diarreia, fica com aquele mau cheiro, tem muito gás na barriga, isso tudo se origina do desvio intestinal. Então você tem que saber que você tem um desvio, o teu intestino é mais curto. E quando isso acontece, é porque houve um exagero alimentar. Você comeu mais do que o intestino consegue digerir, principalmente no que se toca a gorduras. Gordura não digerida ou mal digerida dentro do intestino vai gerar fermentação, gases, cólica e diarreia. Isso, eventualmente, é suportável. Agora, quando isso começa a acontecer todos os dias, vai acabar criando dissabores. Tem gente que pergunta se precisará tomar vitaminas para o resto da vida e também se alguém fizer um tipo de cirurgia, se pode refazer para o outro tipo. E aproveitando, você fala também se o estômago excluso dá câncer ou não, pelo tempo. Outra coisa que aí Tem a maior uma chance. pergunta importante. Eu fiz bypass e o intestino ficou preguiçoso. Devo me preocupar? A gente, esse em relação ao desvio que a gente fala muito aqui desse intestino, não desvia muito, desvia pouco. Ô, show. Então, O show tá aí. a gente acaba decidindo se vai desviar muito ou pouco o intestino, mas a gente vê essa parte de constipação. O paciente tem constipação muito grande, a gente às vezes desvia um pouquinho mais, que vai melhorar essa parte intestinal do paciente. Às vezes melhora bem a parte intestinal. Então, a gente sempre pergunta na cirurgia se você é constipado ou quantas vezes vai no banheiro evacuar por dia, porque aí daí a gente vai ver quando a gente vai poder desviar o teu intestino. E a questão das vitaminas? Da NOA a gente tem ali o Paul Shoa. Ó, Paul. O Paul Shoa é de Guayaquil, do Equador. Sim. É um amigo da gente. Um abraço. John Paul. Obrigado. Gracias por estar con nosotros ahí, John. Y Néstor, usted ya conoce. Y aquí hay Rafael. Porque usted no está poniendo Rafael allá. Él después se queda celoso. Entonces ponga congratulaciones, felicitaciones al Mino, Néstor y Rafa. Bem, vitaminas é algo bastante difícil da gente fazer um prognóstico, se vai ser por toda a vida, se não vai, porque isso depende muito de cada um, né? Também, aquelas pessoas que falam que querem fazer sleeve, porque não tem que tomar vitamina, não é verdade, tem que tomar vitamina também. Agora, ontem ainda, eu estava atendendo um paciente que veio na consulta mais pelo diabetes do que pela obesidade. E ele estava com o familiar na consulta e o familiar falando assim, mas
se ele fizer isso, vai ter que tomar vitamina o resto da vida. Melhor tomar uma vitamina que tomar um antidiabético, que tomar insulina, que tomar antihipertensivo. Então, o que a gente precisa entender é que a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, não é uma cirurgia estética. Ela não é uma cirurgia para ficar com um corpinho bonito, assim como o Dr. Nestor aqui. É para melhorar a saúde. Né? E aí, se para ter uma boa saúde, tem que tomar 1 ou 2 vitaminas por dia, qual é o mal nisto? Agora, eu já vi vários pacientes, isso não é a regra, mas tampouco é tão raro assim, que ficam muito bem depois de alguns anos da cirurgia sem tomar nenhuma vitamina. Mas é porque tem uma alimentação extremamente balanceada. Esse paciente que o senhor falou aí no começo, que tem um MC de 29, mas tem uma massa magra, faz atividade física todo dia, esse com certeza deve ter uma dieta bem balanceada, deve ter, às vezes até não toma vitamina, né? Acompanhado por nutricionista e ele come exatamente o que a nutricionista orienta. Então, outra coisa, vitamina não é remédio, né? Operado ou não, eu indico tomar vitamina. Se você vê o café da manhã do Dr. Mino, tem umas 10 vitaminas. É um pote de vitamina que ele adora tomar. Agora, quem que viu o meu post do café da manhã ali outro dia, hein? Era coxinha com Coca-Cola contra banana, meio ou uma fatia de mamão formosa, porque o papaya tem um índice glicêmico maior, aveia natural e um scoop de whey. Então, era quanto, Daniel? 600 calorias na coxinha com Coca-Cola e 300 na outra. Era metade em calorias. E o valor nutricional muito maior. Em qual seria, Nestor? A minha vontade seria da coxinha. Agora que eu consegui perder peso tudo, então eu ia na parte nutricional melhor. Boa. Ó, e teve cara de pau aí que me falou, olha, se a Coca fosse 0, eu ia na coxinha. Eu não vou porque a Coca não é 0, é Coca normal. Mas, Bom, voltando para aquela história do aparelho digestivo, então olha aqui, ó, o Dr. Nestor falou para vocês de bypass. O bypass é uma redução do estômago, só que tem que imaginar o seguinte, daqui para baixo tem 6 metros de intestino. E nós vamos desviar o estômago. Em vez da comida seguir esse caminho normal aqui pelos 6 metros, a gente vai trazer o intestino e ligar aqui. Isso. Tá? Então a comida vai vir e vai passar, vai direto lá na frente do intestino. Então quando eu faço um desvio curto, eu vou desviar ali cerca de 1 metro, 1,5 metros de intestino, eu vou fazer uma cirurgia chamada bypass gástrico. Se eu jogar esse desvio lá embaixo, lá quase 2 metros do final do intestino, nós estamos fazendo um outro tipo de cirurgia chamado duodenal switch, que é uma cirurgia pouco realizada. Acho que de vez em quando a gente recebe um paciente que fala, quero fazer duodenal switch, mas pouca gente fala sobre duodenal switch. O que é duodenal switch então? É um bypass com um maior desvio do intestino, ou seja, a parte onde a comida vai passar, a parte onde vai fazer digestão, vai ficar bem mais curta do que o bypass normal, o que faz com que tenha maior perda de peso, mas, como o Dr. Nestor falou agora, maior risco de complicações nutricionais. Lembrem a história do cobertor. Eu puxei ele para cobrir a cabeça e a perna ficou de fora. Não tem cobertor que cubra tudo. Ela seria restritiva e desabsortiva ao mesmo tempo? Esse é um conceito, Danon, que a gente não gosta mais de falar, era mais antigo. Porque esse é um conceito antigo, aonde se imaginava que a cirurgia funcionava só pela restrição. Por isso que é restritiva. Eu vou botar um anel aqui, vou estrangular o estômago, eu vou restringir e vai causar emagrecimento. Mas essa é uma cirurgia que causa muito problema, muito vômito, muito transtorno. Então hoje a gente olha a cirurgia mais com o perfil metabólico, né? Então hoje a cirurgia é a cirurgia de redução do estômago
ou a cirurgia de derivação intestinal. Claro que o componente restritivo é interessante, o componente mal absortivo é interessante, mas olha uma coisa assim, quando a gente come, a comida vai passar aqui pelo estômago, então tem a grelina aqui no fundo do estômago, que é o hormônio que causa fome. Quando o alimento passa no duodeno, o duodeno é um órgão muito importante, porque ele tem uma estreita relação com o pâncreas, e a passagem, principalmente de carboidrato por aqui, vai determinar a relação da produção de dois hormônios pancreáticos, que é a insulina e o glucagon. Quem é diabético, logo que começou a usar insulina, sabe de uma coisa. Insulina é um hormônio que engorda. A insulina faz aumentar o peso. Então, aquelas pessoas que comem muito carboidrato, o carboidrato, quando ele passa pelo duodeno, ele vai determinar uma hiperprodução de insulina e depois vem a síndrome de resistência à insulina. Resultado, esse acúmulo de insulina leva ao aumento de peso. Então, quando a gente fala da parte do aparelho digestivo alta, a grelina do estômago, a insulina aqui, e outros hormônios que a gente tem nessa região, os hormônios da parte do aparelho digestivo alto, eles fazem engordar. Os hormônios do intestino, principalmente lá do final do íleo, são os hormônios que fazem emagrecer. Um balanço, um equilíbrio entre os hormônios da parte de cima com os hormônios da parte de baixo é que faz a pessoa manter o peso. Se ela tem predominância dos hormônios da parte de cima, vai ganhar peso. Se ela tem predominância dos hormônios da parte de baixo, vai perder. Por isso que se desvia o intestino. Não é para não absorver, é porque vai estimular mais a produção de hormônios intestinais. Então, só para complementar aquela resposta, se alguém fez uma cirurgia, pode depois refazer para uma outra? Esse é um dos capítulos mais discutidos da cirurgia bariátrica, que a gente chama de cirurgia revisional, que é fazer uma cirurgia virar outra. Isso é uma cirurgia de conversão. Eu vou converter, por exemplo, um paciente que tem uma cirurgia com banda gástrica ajustável, que é aquela cirurgia antiga, restritiva, que se colocava um anel, que vai funcionar bem por um ano, mas depois, em geral, a maioria dos pacientes voltam a ter problema. Então, eu vou tirar a banda e converter nisto em um sleeve ou em um bypass, dependendo do que for a indicação. Então, sim, a cirurgia de conversão, de revisão, a cirurgia revisional é extremamente possível. Professor, dá um exemplo para a gente de cirurgia revisional, para entenderem bem. O que a gente pode reverter do que para o quê? O que é o mais comum que você... Então, hoje em dia, no passado, como se fez muita a banda gástrica ajustável, então a longo prazo não tinha um bom resultado, então se transformava muito. Fazia a retirada da banda gástrica e fazia outra técnica, ou bypass, ou sleeve. Hoje, como a gente vê um número muito maior de cirurgia de sleeve, tá, da gastrectomia vertical, então hoje o que eu tenho mais visto é uma conversão da cirurgia de sleeve, principalmente por problemas de refluxo, para a cirurgia de bypass, que vai fazer com que melhore as condições de refluxo e os pacientes que não atingiram o resultado de perda de peso esperado, eles vão acabar perdendo um pouco mais de peso. Eu fiz uma cirurgia dessa hoje de transformação de sleeve no bypass, uma paciente que tinha operado há uns 8, 9 meses no sleeve, mas ela evoluiu com um refluxo muito importante, né? E essa paciente, a gente estudou ela, estudou o estômago dela, o esôfago, fez o pH-metria, manometria, que a gente já conversou aqui, e ela deu um problema na pH-metria e manometria do esôfago dela, né? O esôfago dela estava, a função dele, a constricção estava um pouco dificultada. E daí, essa paciente a gente pegou e acabou transformando o sleeve no bypass, porque ela evoluiu com muito refluxo, e é aquela paciente que a gente fala, doutora, dormia sentada, acabava dormindo sentada. Então a gente acabou transferindo o sleeve no bypass. Mas não foi por reganho de peso, e sim por refluxo. Sabe qual é aquela dúvida que o paciente tinha?
Que eu tinha mandado para a Ana, que é um paciente do Nestor, cirurgia metabólica, Espaço para nossos comerciais. Ó, outra coisa, eu queria falar aqui, eu vi duas pacientes perguntando aqui se podem fazer doação de sangue, tá, pessoal? Pós-bariátrico, sleeve, não tem nada a ver. É ideal fazer, pode doar sangue e é uma indicação, porque a gente tá com o banco de sangue vazio devido a essa quarentena aí, né? Bom, tem uma pergunta que a doutora Manuela me passou agora, de um paciente que fez um sleeve e tem muita comorbidade, tem diabetes, hipertensão e que, embora tenha perdido algum peso, até quanto perdeu? Ficou com 88 quilos. Mas de quanto? 100 e pouco. 100 e pouco foi para 88, mas continua diabético, continua com problemas, se pode fazer alguma coisa. Claro que sim, a gente precisa ver e estudar para saber qual seria a melhor opção, mas a gente pode fazer. Isso é um bom exemplo para que todos vocês entendam o seguinte: sleeve é uma operação, bypass são duas. Não dá para competir, um motor 1.0 nunca vai ganhar uma corrida de um motor 2.0, não tem como. Né? Por melhor que seja o motorista, não vai conseguir dar certo. Então essa é um dos fatores de escolha. Quanto quer emagrecer, porque vai emagrecer mais com o bypass, e quanto vai ser metabolicamente efetiva a cirurgia, porque vai ser mais com essa paciente que a Manu falou, tem MC41, hipertensa, né? O bypass ou o sleeve, se ele podia fazer o sleeve, né? Então, é como o doutor me estava falando, o bypass aí seria tanto a redução do estômago quanto o desvio, a chance maior dela chegar a perder peso, porque ela está com MC40, está com 30, 40, se for perder muito peso, eu acho que o bypass seria muito bom aí para ela. Mas parece que sim. Mas eu indicaria bem o bypass nela. Agora, o sleeve seria uma contraindicação? Não, eu acho que dá para fazer o sleeve, mas ela tem que saber que o bypass, a chance dela chegar ao peso mais rápido e mais fidedigno seria com o bypass do que com o sleeve. Tem outra paciente perguntando aqui, que eu achei interessante. Ok, então, bypass é a última opção? Se eu fizer bypass e não der certo, é a última opção que eu tenho? Não necessariamente, sempre a gente pode estudar, porque o que aconteceu com esse bypass, ou como é que a gente pode melhorar, otimizar o resultado do bypass. Eu estou ficando com depressão, porque eu só vejo ali o doutor Nestor é o maior, o doutor Rafael é ótimo, ninguém fala nada. Só um segundinho. O Marcos Melo perguntou se o pessoal perguntou se essa live fica. Essa live fica hospedada aqui no Facebook. Então a doutora Valesca pode divulgar para o seu grupo tranquilamente. Tem uma mensagem bem legal para você aqui. É da Rosa Murad. Temos um minuto. Ó, que ela realizou a cirurgia com você, nunca teve nenhum problema. E é paciente da terceira idade. E que você é o melhor profissional. Não fique triste. Terceira idade, todo mundo comigo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu sabia que esse assunto tem muito viés, muita coisa para discutir. Tanto é que na semana que vem nós vamos voltar a tocar no mesmo assunto. Eu quero trazer aqui para vocês equipamentos que a gente usa na cirurgia, como é que grampeia, como é que faz o bypass, como é que faz o sleeve. Nós vamos mostrar aqui e nós vamos voltar a discutir esse tema. Qual é a melhor cirurgia, para que paciente, qual é a indicação. Obrigado por confiar na gente, estamos aqui. Se você tem qualquer problema com a sua cirurgia, vem aqui com a gente, nós vamos trabalhar para resolver, não importa aonde você operou, não importa o que seja, a gente está aqui para ajudar vocês. Consulta online, consulta presencial, como a gente preferir, e cirurgias aí direto, todas realizadas com muita segurança. Hoje a gente ainda soube de uma paciente que nós operamos faz 2 meses e que felizmente nós operamos há 2 meses, porque ela agora, essa semana, ela teve coronavírus. Está em casa, super bem, teve uma febrícula, mas nada. Provavelmente, se o coronavírus tivesse pegado ela há 2 meses atrás, com 25 quilos a mais, a evolução poderia ter sido diferente. 20 segundos. Obrigado por confiar na gente. Não esqueça, viraliza essa GOC Live, semana que vem todo mundo aqui. E todo mundo tem que trazer um amigo, hein? 1 amigo, 2 amigos, indica alguém. Vamos ter cada vez mais gente nesse grupo pró-bariátrica. Bariátrico não é doente,
doença é obesidade. Vale. Nossa, deu certinho. Acabou com 1 segundo. Meu Deus.